Vamos iniciar uma grande jornada agora para conhecermos a Bíblia de cabo a rabo em pouquíssimos minutos. Eu vou dizer, nós vamos ter um prólogo, 5 atos e um epílogo para fechar esse processo. Vamos logo ao prólogo. Conheça a Bíblia a partir de agora. Qual é o prólogo? Vamos entender o seguinte: Deus sempre existiu, tá? Ele é eterno. Partimos deste princípio. Antes da Bíblia começar a ser escrita, nós já sabemos que houve uma rebelião nos céus, um grande motim. Lúcifer, que era um anjo de Deus, de alta patente, ministro de louvor, ele se considerava melhor que Deus, quis ser melhor que Deus e armou um grande motim e acabou sendo expulso dos céus junto com uma legião de anjos que o seguiram. E aí, a partir daí, pós este acontecimento, nós temos o início da Bíblia quando Deus cria o mundo. Vamos então ao ato 1, a criação de Deus. Ato 1 da Bíblia. Tudo começa lá na Bíblia com Deus criando o habitat da humanidade. O cenário dessa grandiosa epopeia que nós estamos trazendo para vocês aqui. Este mundo criado foi chamado de planeta Terra. Quem são os personagens? Os seres humanos. Então, nós vemos lá a criação do Éden, que representava uma dimensão espiritual onde Deus colocou o homem. Deus criou todas as coisas, o mundo todo, essa dimensão espiritual, colocou o homem ali e colocou apenas uma única restrição para o homem dentro do jardim do Éden, que era: ele não deveria se alimentar com o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Neste processo, nós vemos na Bíblia que Satanás percorre o universo. E ele está lá, porque ele foi expulso dos céus. E ele tem um objetivo: frustrar os planos de Deus. E aí é que nós vemos ele entrando aí. Houve uma complicação, que Deus obviamente que já conhecia, porque ele é onisciente, mas qual foi a complicação dentro da história bíblica? Adão e Eva pecaram. Eles, exercendo do livre-arbítrio, enganados pela serpente, que foi utilizada aí para falar aos seres humanos representados por Adão e Eva, eles foram enganados, acabaram comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e os seus dias felizes acabaram. Qual foi a consequência do pecado do homem? Primeiro, eles foram exilados dessa dimensão espiritual chamada Éden. Segunda consequência, toda a humanidade foi contaminada, queridos. Toda a humanidade foi contaminada porque toda a humanidade seria gerada a partir de Adão e Eva, e ele passou a ter dentro de si um vírus, o vírus do pecado. Consequência 3, o resgate. Gente, é prometido haver um resgate, quer dizer, se faz necessário, se a humanidade toda está contaminada, qual será a vacina para descontaminar o homem? Deus tem um plano, que é o resgate. A partir de um descendente de Eva viria alguém que seria o salvador da humanidade, ok? É necessário que haja um resgate agora. Enquanto isso, pós o homem já expulso com Eva do jardim do Éden, do paraíso, Satanás promove o mal pela terra. O mal corre desenfreado, toda a humanidade infectada pelo vírus. Inclusive nós temos na Bíblia o relato do primeiro crime da história, quando Caim mata o seu próprio irmão Abel. E chegamos num ponto da história onde aparece um personagem chamado Noé. E neste momento em que aparece Noé, Noé é o único representante de Deus, aquele que se mantinha buscando relação com Deus, e foi considerada pela Bíblia, nos relatos bíblicos, a única família honesta. Os outros todos estavam corrompidos. E aí vem o dilúvio, a humanidade é destruída e fica apenas a família de Noé para dar sequência à história. A partir daí, vamos para o ato 2 da Bíblia. Ato 2, plano de Deus. Qual é o plano de Deus? O plano de Deus, a partir daí, é que haja prover para a humanidade um sacrifício permanente para a penalidade do pecado. Entenda que, naquela época, Deus, a partir de Adão, para que o homem pudesse ter relacionamento, havia alguns rituais de sacrifício, onde era derramado o sangue do cordeiro, sangue num processo de um ritual de sacrifício, para que esse sangue cobrisse os pecados do homem. E Deus tinha um plano, um sacrifício que fosse permanente e definitivo para o homem.
Nesse processo nós vemos aí que Deus escolhe então uma nação. Uma nação. Ele escolhe um povo para ser o seu representante na terra e a partir daí Deus se revelaria por meio dessa família, sua descendência. E nós começamos aí uma história, um épico de gerações, um grande álbum de família que é retratado no Antigo Testamento. Tudo começa com a história de Abraão, que Deus fala com ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te indicar. Ele é considerado o pai da fé. E o local para qual Deus iria destiná-lo era o que a Bíblia fala que era a terra prometida, a terra que Deus prometeu para que este povo que surgiria a partir de Abraão vivesse. E aí a trajetória de Abraão foi de Ur, onde ele vivia com a sua família, até Canaã, 800 quilômetros. E a partir daí você tem o que é chamado na Bíblia de pacto, um pacto. Deus faz um pacto com Abraão. Alguns chamam isso de pacto abrâmico. Ponto 1. Ponto A. Qual foi a primeira questão do pacto? Deus promete para Abraão, os seus descendentes vão se tornar uma nação. E daí surge a nação, os judeus. Canaã seria o seu lar. Deus promete uma terra para eles morarem. E um terceiro ponto, toda a humanidade seria abençoado por um descendente dele. Onde é que está isso, Fernando? Gênesis 12, versículos 2 e 3. Agora entenda que isso é importante, Deus não está restrito às leis da natureza. Como é que é isso, Fernando? Deus faz todas essas promessas para ele e a esposa dele era estéril. Mas apesar de tudo isso não foi impedimento, a esposa dele era estéril. Ela veio gerar quando tinha mais de 90 anos. E para Deus não há impossíveis e, como eu acabei de dizer, Deus não está restrito às leis da natureza, ele é todo poderoso. E a partir de Sara nasce Isaac. Depois de Isaac vem aí Isaac dá luz a Jacó e Esaú. Por enquanto 2 filhos. Mas a partir de Jacó, surgem os 12 filhos que dão origem às 12 tribos de Israel. Isso é bastante importante. Dentro da história que nós contamos, que nós vemos esse grande épico do Antigo Testamento, nós temos isso. Um dos personagens mais importantes aí após é José do Egito. Você já deve ter visto algum filme, algum desenho falando sobre isso. José é um dos filhos de Jacó, numa história que nós não vamos discorrer aqui, muitos já conhecem. José acaba se tornando conselheiro, depois de adulto, conselheiro-chefe de Faraó. E num período de fome e tal, ele traz a família dele toda para o Egito, ok? E aí, a partir de então, a família dele passa a viver no Egito. Por volta de 1800 a.C., por 400 anos, os israelitas se tornam escravos dos egípcios. Como isso, Fernando? Porque quando eles estavam ali, foram morar, quando José ainda era conselheiro ali do faraó, eles cresceram muito, abundaram muito, prosperaram muito, até um ponto que os egípcios falaram, eles cresceram mais que nós, estão prosperando mais que nós, só tem uma coisa a fazer, vamos fazer deles nossos escravos. E por mais de 400 anos, os israelitas foram escravos dos egípcios. Nós podemos ver sobre isso em Êxodo 1, a partir do 8, versículo 8 até 11. E aí nós temos Moisés. Moisés convence Faraó num determinado momento, ele se torna, depois de adulto e tal, também não estou discorrendo a história dele, né? Não vamos detalhar, isso está tudo na Bíblia lá, mas Moisés se torna líder do povo de Israel, convence Faraó, não tão fácil assim, na verdade Deus manifesta o poder através de 10 pragas e tal, até que finalmente o coração de Faraó aceita o pedido de Moisés e decide libertar o povo, convence Faraó, e aí nós vemos isso lá em Êxodo 14, 13, nós vemos também tudo isso acontecendo. Estou dando algumas referências para vocês verem. Porque aí o povo é liberado, eles vão para o deserto, eles começam uma trajetória rumo à Terra Prometida. Mas antes de tudo e antes deste rumo, né, de eles estarem ainda indo em direção à Terra Prometida, nós vemos um ponto importante da história. Diante do Monte Sinai, o poder de Deus se manifesta, o povo fica ali acampado na base do monte. Moisés sobe o monte e tem um encontro com Deus e recebe ali os 10 mandamentos e uma série de mandamentos para que o povo tivesse uma lei que os regesse, ok? Deus, de próprio punho, escreveu numa tábua de pedra 10 mandamentos que deveriam ser honrados pelo povo de Israel. Porém, o que aconteceu? Os judeus perderam-se no caminho e por 40 anos ficaram rodando
rodando no deserto, perderam a fé, murmuraram, enfim, ficaram ali. Neste ponto, nós passamos para o ato 3 dessa nossa história incrível, incrível. O que acontece? 40 anos e tal, Moisés morre. Moisés não entra na Terra Prometida e quem assume como líder do povo? Josué assume, isso por volta de 1400 a.C. E aí nós temos um período que está também narrado detalhadamente pela Bíblia, da conquista da Terra Prometida. Infelizmente o povo não seguiu as instruções divinas minuciosamente como deveria. Tudo deveria ter sido muito rápido, mas levou muito mais tempo para que essa conquista acontecesse, ok? Mas após a conquista, foram divididas as terras de Canaã, foram divididas para cada uma das 12 tribos. E a partir daí, nós tivemos aí quem começou a reger e governar, né, as cidades, enfim. Foram levantados juízes para dirigir a nação e orientar, com orientação, com base, claro, nos mandamentos de Deus e tal, juízes para dirigir a nação e orientar a nação espiritualmente. Nesse período havia uma questão aí, cananeus e judeus conviviam, não deveriam num primeiro momento, mas os judeus acabaram dando bobeira, fazendo alguns acordos que não deveriam ter feito. Então eles viviam muito, se casaram, eles tinham uma relação de casamento, de relação, de apoio, e outras horas estavam brigando. Então foi um tempo de muita violência, ausência de lei, imoralidade, nós podemos ver alguma coisa disso, um versículo falando sobre isso em Juízes 17, versículo 6. Houve nesse período de violência e tal, houve alívios temporários com algumas pessoas que Deus levantou, líderes que Deus levantou, como Gideão, como Débora, como Sansão, muitos conhecem a história. E aí, por volta de 1000 anos antes de Cristo, tivemos o primeiro rei humano, porque os juízes eram orientadores, dirigiam, governavam, mas Deus era o rei principal. E as outras nações todas tinham reis humanos, até que o povo, os judeus, começaram a pedir, não, Deus, queremos um rei humano também. Pois é, queridão. Aí veio Saul, Deus permitiu que isso acontecesse, Saul foi o primeiro rei, e durante 120 anos, nesse período a partir do rei humano, Israel elevou o seu nível, passou a ter grande poder militar e também cultural. E aí nós temos, pós Saul, o mais famoso e admirado rei de todos os tempos de Israel, Davi, que também foi poeta, como nós podemos ver lá, assim como a corça suspira pelas águas, em Salmo 42, versículo 1. Ele também foi um grande líder militar e foi ele que estabeleceu a capital do povo em Jerusalém. Foi ele que estabeleceu Jerusalém como capital. Após a morte de Davi também tem muita história para ser contada aí. Salomão, filho de Davi, assumiu o reinado. E aí, limites alcançaram distantes extensões, quer dizer, o povo Israel ficou sendo conhecida no mundo inteiro porque Salomão foi um rei que fez a nação prosperar muito e ele foi considerado o homem mais sábio, a própria Bíblia fala isso, o homem mais sábio que já viveu nessa terra. Você pode ver isso lá em Provérbios 14, versículo 29. Após a morte de Salomão, houve guerra civil. O que aconteceu, Fernando? 10 tribos do norte se separaram de 2 tribos do sul. Quer dizer, guerra dentro do próprio povo de Israel. Aí nós passamos a ter, das 10 tribos do norte, uma nação, Israel, e 2 tribos do sul, passamos a ter uma outra nação que ficou chamada de Judá, ok? Ora, aí dentro dessa história dos reis que houveram tanto em Israel quanto em Judá, nós temos aí alguns reis que se dedicaram ao Senhor e outros que foram totalmente apóstatas, totalmente contrários, se renderam e começaram a adorar deuses de outras nações, enfim. E aí tem uma história de idas e vindas nesse relacionamento com Deus. Deus levantou profetas para avisar a esses reis e ao povo que eles se voltassem para Deus, porque senão eles acabariam sendo conquistados pelos povos que estavam ao redor. Você vê essa profecia lá em Isaías 55, versículos 6 e 7. Mas os judeus não deram ouvidos. Então, Israel foi invadida pelos assírios em 722 a.C., e aí a cidade foi destruída e houve exílio. O povo foi todo exilado da terra. E na nação de Judá, nós vemos também a mesma coisa. Eles foram capturados pelos babilônicos em 586 a.C., Jerusalém foi destruída, o templo foi saqueado e arrasado,
E os jovens, todos os jovens foram levados para a Babilônia. Aí nós temos a história de Daniel, enfim, outras histórias, não vamos entrar em detalhe aqui. Este foi, sem dúvida, o ponto mais depressivo da história. Então nós vemos lá isso, você pode ler lá em Lamentações 3,18 falando sobre isso. Novamente, Deus levantou profetas com a seguinte mensagem: Deus enviará um Salvador. Esse Salvador carregará as dores do povo. E aí, né, eles profetizaram lugar, circunstâncias de nascimento e que viria um Messias, um Salvador, e este Salvador viria da descendência de Davi. Tudo isso está lá, os profetas profetizaram isso. E aí, após isso, os persas, vamos lá, os persas dominaram a Babilônia. Lembra que a Babilônia conquistou Judá? Pois é, os persas assumiram o domínio após 2 gerações, tá? Após 2 gerações os persas assumiram. E aí Deus foi bom, o rei Ciro, que foi um dos reis, permitiu que os judeus que estavam exilados começassem a voltar para a sua pátria. E orientou-os que eles poderiam sim reconstruir Jerusalém, que estava destruída, e o templo. E 2 pessoas importantes, nós temos 2 livros da Bíblia que contam essa história. Esdras e Neemias foram 2 pessoas responsáveis por reerguer os muros, as portas e o templo nesse período e reconstruir a cidade de Jerusalém. Israel continua sendo um estado servil diante das potências estrangeiras, quer dizer, apesar de eles terem voltado e tal, eles ainda continuaram sendo dominados. Tá? Deus permitiu essa bênção, muitos voltaram para sua pátria, mas eram dominados e sofriam o poder, pagavam impostos para as nações que exerciam poder sobre eles. E a partir daí não houve outro líder forte após este período. Deus não falou mais com o povo durante 400 anos. E aí, ó, presta atenção, foram 400 anos que entre o Antigo Testamento, porque aqui nós terminamos o Antigo Testamento, e o Novo Testamento até a vinda de Jesus. Algumas coisas históricas, só para você ter ideia, nesse período, 300 anos antes de Cristo, Alexandre o Grande exerceu domínio grego, então a Grécia se tornou um grande império, e 50 anos antes de Cristo, Israel, neste período, já fazia parte agora do Império Romano, quando Roma assumiu como o grande império da época, e os judeus estavam subservientes a eles. Vamos ao ato 4, estamos finalizando esta história épica de uma maneira geral, contada muito rapidamente, para que você se sinta extremamente estimulado a ler a Bíblia de cabo a rabo, com muito amor, com muita dedicação, apaixonadamente. Ato 4, começa o Novo Testamento. E aí o Novo Testamento começa mostrando que desde Abraão, a linhagem de Abraão até Jesus, as gerações que houveram até Jesus. E aí nós temos a história de Jesus que muitos de vocês conhecem. José e Maria estavam comprometidos de casamento, o anjo apareceu para ambos e falou que Maria seria engravidada do Filho de Deus, né? E eles assumiram esse compromisso. Nesse período você tem aquela história da estrela que surgiu no céu, que era um dos sinais evidentes de que o Messias viria, segundo as profecias. Homens sábios, os reis magos, lembra disso? Seguiram essa estrela e foram procurando pelo rei dos judeus. Ah, cadê os reis dos judeus? E seguindo a estrela, porque eles sabiam que isso era sinal de que o rei ia nascer. Herodes, que era governador da Judéia, ficou sabendo disso, ficou doido, falou assim, eita nós, quer dizer, o rei dos judeus está nascendo, vamos matar, é a profecia? E aí ele mandou matar todos os bebês nascidos naquela época do sexo masculino, tá? José foi avisado por um anjo e fugiu com a família para o Egito até a morte de Herodes, ele ficou lá. A Bíblia não fala sobre a infância de Jesus, mas diz que sim, ele foi criado em Nazaré. Nós vemos um episódio de Jesus aos 12 anos, ele surpreendendo os mestres no templo, mostrando aos 12 anos um grande entendimento das leis judaicas, de assuntos espirituais, deixando todo mundo besta com a sabedoria dele aos 12 anos. E a partir daí, nós não vemos mais falar sobre isso, nós vemos já Jesus começando a exercer seu ministério a partir dos 30 anos. Operando sinais, maravilhas, ele se apresenta como Filho de Deus e como o único meio de salvação para a humanidade, como você pode ver lá em João 14:6, texto conhecido bíblico. Ele é reconhecido como o Messias naquela época por João Batista, que foi aquele que preparou o caminho para a vinda dele, vê lá em João 1:29. Pelo próprio Deus, em Mateus 3:17, você tem aquele episódio em que Jesus é batizado e uma pomba desce do céu e a voz de Deus de forma audível diz, este é meu filho amado. E o próprio Satanás, quando Jesus é tentado no deserto, né, no período em que ele esteve em jejum ali por 40 dias, o próprio Satanás o reconhece como Messias. Nesse período, muitos milagres aconteceram. Cura de cegos, leprosos, coxos,
Ele ressuscitou mortos, transformou água em vinho, acalmou tempestade, multiplicou pães e peixes, alimentou 5.000 com a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. E aí ele escolheu 12 seguidores, que são os 12 discípulos. Homens simples, alguns deles pescadores, pessoas sem cultura, e escolheu essas pessoas e os capacitou para propagar a mensagem do reino. Eles foram treinados por 3 anos para depois dar sequências e espalhar os planos de Deus por toda a terra. Naquele período houve muita tensão. Sistema político e religioso foi ameaçado pelos ensinamentos de Jesus. Ameaçado, eles se sentiram ameaçados. Os líderes religiosos da época, os chamados de fariseus, saduceus, os escribas, eles interpretavam as leis, literalmente, as leis bíblicas, né? E aí Jesus ensinava que as leis não deveriam ser apenas aplicadas literalmente, que as leis deveriam ser aplicadas também a sentimentos e atitudes. E isso foi algo que os impressionou e bateu de frente com aquilo que os líderes religiosos da época acreditavam. Jesus, para ensinar sobre aquilo que ele queria transmitir, do seu plano, etc., ele usava de parábolas, histórias que tinham sentido, e destas histórias ele espalhava lições, as suas doutrinas, os seus ensinamentos. Temos então, após esse período de 3 anos em que ele esteve aplicando milagres, sinais e fazendo a obra e treinando os seus discípulos, nós temos aquele momento crucial que é Jesus retorna a Jerusalém na festa da Páscoa. Os discípulos acreditavam, por causa das profecias bíblicas, que seria o momento em que Jesus seria coroado rei dos judeus. E os líderes, inclusive, da época, estavam preocupados que isso realmente acontecesse, então eles tramaram a morte de Jesus. Apenas Jesus entendia realmente que ele ia morrer. Os demais não achavam que ele ia ser coroado rei, literalmente. E houve um jantar especial, conhecido na Bíblia como a Santa Ceia. Jesus explica que seria crucificado, tenta explicar para os discípulos, eles não entendem direito, mas enfim. Ele é preso por falsas acusações, é julgado no meio da noite e crucificado no dia seguinte. E aí, colocam guardas armados ao redor do sepulcro, porque tinham ouvido falar desse negócio de que Jesus talvez, que ele dizia que ia ressuscitar, eles tinham medo que voltasse à vida mesmo. Então, mandaram lá, os judeus convenceram os soldados romanos lá, o pessoal a mandar soldados para ficarem lá. Mas independente disso, após 3 dias, Mateus 28, 5, versículos 5, 6 e 7, mostra que Jesus ressuscitou e não teve nada que impedisse isso. Os fariseus, inclusive, quando Jesus sumiu do sepulcro, aquela caverna que tinha uma pedra e tal, sumiu. Os fariseus subornaram os guardas para que eles dissessem aos discípulos que haviam roubado o corpo, para tentar desmistificar esse negócio. Mas Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. E aí, neste período em que ele apareceu para mais de 500 pessoas, ele pede para que propaguem a mensagem pelo mundo, promete enviar o Espírito Santo, e aí ele ascende aos céus na frente de todo mundo, ele vai subindo e tal. Imagina que louco isso, cara. Ato 5 da nossa história. Já ninguém duvidava da ressurreição. Entenda o seguinte, olha que interessante isso. Haviam muitas testemunhas, então, depois que Jesus ascendeu aos céus e tal, não tinha ninguém assim, será que ele ressuscitou mesmo? Não, ressurreição era um fato comprovado. A única questão era, mas isso diz que ele é o Filho de Deus mesmo? Será que ele é? Não é? Aí a dúvida era essa. Mas uma noite após, aí no nosso ato 5, Jesus tinha dado uma orientação para eles que eles esperassem a vinda do Espírito Santo de Deus. E uma noite, eles estavam ali esperando no cenáculo, e aí o Espírito Santo vem e enche a todos com poder. Os discípulos são capacitados e começam a falar outras línguas, línguas de nações. E aí Deus levanta Pedro para fazer um grande discurso, falando sobre o plano de Deus para a salvação e tal. E gente de todas as línguas entende Pedro, a pregação de Pedro. E neste dia, o Espírito Santo vem sobre essas pessoas e aproximadamente 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus. A partir deste momento, os seguidores de Cristo passam a ser chamados de cristãos. Aí existe uma questão que surge nesse momento. A salvação é apenas para judeus? Deus revela a Pedro que não. Se você ler Romanos 10, 12, você vai ver sobre isso. Não era para todos. A salvação é para todos. E aí, o poder judaico naquela época, ainda vendo a força que a igreja tem e o crescimento da igreja, começa a instigar o governo romano a perseguir os cristãos, e de fato isso acontecia. E nós vemos isso na história de Saulo. Saulo era um fariseu e era um dos que perseguia os cristãos, apedrejava e tal, até que ele se converteu. Em Atos 9, você tem a história da conversão de Paulo de maneira maravilhosa. O próprio Jesus aparece para ele
e numa luz muito forte fala: por que você está me perseguindo, Saulo? E aí, a partir daí, tem uma experiência que ele vive, ele se converte a Jesus, ele tem o seu nome mudado para Paulo e a partir daí ele começa a atuar estabelecendo igrejas, encorajando cristãos nas igrejas existentes, em 3 viagens missionárias que ele fez, e com crescimento, agora eles são chamados de apóstolos, todos os discípulos são chamados de apóstolos, eles começam a escrever cartas para as igrejas, porque já tem muita igreja, eles não conseguem todos eles visitar as igrejas o tempo inteiro. Então, eles começam a escrever cartas. E para que serviam essas cartas, queridos? Essas cartas, elas tinham um objetivo, ensinar algumas coisas importantes para a igreja. Por exemplo, como conhecer Jesus de forma pessoal. Essas cartas falavam sobre o cuidado de Deus no meio das dificuldades e perseguições, os princípios de Jesus sobre relacionamentos, instruções para a organização da igreja. E aí nós temos uma história inacabada. Ah, por que a história está inacabada? Porque nós fazemos parte dessa história e ela ainda está sendo escrita. Encerramos o ato 5 e vamos para o epílogo dessa história incrível. Primeira coisa, a Bíblia, é importante nós entendermos isso. Ela começa na eternidade porque Deus é eterno e ela termina na eternidade no futuro. A vida que Deus nos prometeu, a vida eterna lá no futuro. E aí então nós temos a Bíblia no seu epílogo, encerrando a história no livro de Apocalipse, escrito por João, apóstolo João, aquele a quem Cristo amou, aquele amado de Cristo, já idoso, e ele tem uma visão sobre o fim dos tempos. E nesta visão, ele nos traz revelação para que o povo de Deus tenha esperança e também sejam advertidos sobre o que vai acontecer no final dos tempos. E aí nós temos ele falando sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o julgamento dos pecados, aqueles que seriam condenados, aqueles que iriam para o inferno, os que iriam para o céu, como vai ser feito esse processo. Fala também, lá em Apocalipse, sobre a última batalha entre Deus e Satanás. E não haverá mais pecado. A partir dessa batalha em que Deus vai vencer esta batalha junto ao seu exército celestial, não haverá mais pecado, rebelião e morte. E nós cristãos faremos parte disto, faremos parte deste novo reino estabelecido por Deus. Fim da história.